muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção ao Polêmica Judiciária, que se destina a expor as decisões da Justiça que possam afetar o dia a dia da cidadania. Meu nome é Celso Trezon, Procurador da República há décadas. Falamos aqui da República Rio-Grandense, mais precisamente de Novo Hamburgo, juntamente com São Leopoldo, berço da imigração alemã. Temos aqui os nossos colegas que nos auxiliam, o principal deles, claro, nosso grande produtor, Vinícius, ele que transforma tudo que é aqui de mais ou menos em muito bom. E os colegas pensadores, aqui ó, pensador de Rodin, né, que escolhe os aforismos que vão para a sua terra, melhor dizendo, os aforismos, né? Aqui, Deus Artemis, de todos saber. E aqui o triunvirato da Grécia, Sócrates, né, Platão e Aristóteles. À frente aqui, o gaúcho laçador, a guarda pretoriana do Pretório Excelso. Então, qual é o tema de hoje, que já vai para a sua tela ali, o nosso card, é liberdade religiosa versus Estado secular. E o que nós temos ali? Nós temos uma imagem da história, uma pintura que retrata um fato verdadeiro. Ela é de 10 por 6 metros, gigante. Esse acontecimento teve lugar na Catedral de Notre-Dame, Paris, 1804, né? E retrata o quê? Ela hoje está no Museu do Louvre, a pintura, né? Ela retrata a autocoroação de Napoleão Bonaparte. O que ele fez? Ele se autocoroou perante o Papa Pio XII, manifestamente resignado pela situação, e depois coroou a sua esposa, a rainha. Por que ele fez isso? Para afirmar a autoridade do governo, a autoridade do Estado, frente ao quê? Ao Papa. Porque na época os papas é que coroavam os reis. Veja só, ao simbolismo disso. Tínhamos inclusive estados papais. Eu acho que até hoje a única igreja que é um estado é exatamente a Igreja Católica, o Estado do Vaticano, né? Então temos lá o nosso Papa argentino aqui do lado, né? Francisco, que é chefe de Estado também. Então, isto é o símbolo disso, né? Da reação, da afirmação do Estado perante a religião, né? Pelo poder extraordinário que a religião tinha até então. Então isso é muito simbólico, nosso card aí é muito simbólico do tema de hoje, né? Poder temporal da igreja. Vai para a sua tela agora. Então, Voltaire, uma das sentenças da história, certamente mais luminosas a respeito de religião, diz ele: se Deus não existisse, precisaria ser inventado. Repetindo, se Deus não existisse, precisaria ser inventado. Isto é fantástico que diz isso aqui. A primeira é que ela contempla todos, contempla os que são crentes na divindade, os religiosos, contempla os ateus, os agnósticos, os céticos, os ascetas, enfim, todos, né? Mas o segundo aspecto dela, que talvez até seja mais relevante, é que ela coloca a religião na sua dimensão. Qual é a dimensão? A dimensão é que a religião é um fato da existência, assim como são os fenômenos da natureza, né? A tempestade, o tsunami, né? A seca, a enchente, né? A passagem do tempo. A religião tem essa dimensão, né? Irrelevante o que você pensa sobre a religião, o que eu penso, o que o ministro do Supremo pensa. A religião é um fato da existência. Nós vamos ver bem o porquê disso. Guarda, a religião é um fato da existência. E, portanto, ela não está sujeita à nossa liberdade individual. Religião. Vamos para o conceito. O que é a religião? Um conceito reducionista, assumidamente reducionista. Diz culto da transcendência. E o que é transcendência? Vamos aqui, ó,
Nosso Nicola Baiano, grande de filósofo, catedrático da Universidade de Turim, viveu praticamente todo o século passado. Essa obra dele tem que comprar, é obrigatório, baratíssimo, baratíssimo, no e-commerce. Precisamos tê-la sempre à mão. Transcendência, ele dá lá. Então, qual é o conceito primitivo de transcendência? Isso que nos interessa, para entender a religião. O que é culto da transcendência? Transcendência, estado ou condição do princípio divino, do ser além de tudo, do ser, tá? Ser além de tudo, pessoa além de tudo, de toda a experiência humana, a nossa experiência, como experiência das coisas aqui, onde vivemos, deste mundo, ou do próprio ser, de nós próprios. Esta é o conceito de transcendência. Aí vocês vão perguntar, mas esse conceito aqui, ó, culto da transcendência da religião, não fala da morte, não fala da divindade. Porque há religiões que não sustentam a vida após a morte. Não sustentam isso. E há religiões que não têm divindade. Há religiões que não há divindade, notadamente no continente asiático. Vai para a sua tela agora, Bob Dylan, sim, o próprio, os grandes pensadores da nossa atualidade. Bob Dylan, você vê o quê? Nossa única igualdade, qual é que é? A morte, né? A religião necessariamente fala em morte. A nossa única igualdade. Todos nós. Se fala hoje tanto em igualdade, né? Uma igualdade forçada, né? Não. A nossa única igualdade é a morte. Única. Nós não temos outra igualdade. Perfeito? Podemos ter primados que devem ser igualmente contemplados, mas a nossa única igualdade é a morte. Isso é uma assertiva precisa. Também, a concepção de Deus, devemos ter sempre em mente isso, varia nas diversas religiões, mesmo as que contemplam a divindade. Por exemplo, o Olodumare, em África. O Olodumare não tem representação, muito menos uma figura semelhante à da pessoa humana. Ele é, que se diz, imanente, tem a imanência, ele está em todo lugar. Então, também aí temos que ter sempre em mente as diversas concepções de divindade. Vai para a sua tela agora, Albert Camus, francês. Ele nasceu na Argélia, mas a sua formação é na França, escritor, filósofo, e ele nos diz: a negação é o Deus dos existencialistas. Você sabe melhor que eu que a escola existencialista, filosofia, de uma forma geral, são ateus, né? Eles negam a existência de Deus, né? Então, ele coloca isso. Veja a profundidade disso aqui, desta assertiva. A negação é o Deus dos existencialistas. Veja, aquele conceito lá dado da religião, culto da transcendência. Para eu negar a existência de Deus, o que eu devo fazer? Eu devo admitir a transcendência, certo? Para eu dizer assim, olha, Deus não existe, então significa que eu chego na transcendência e digo, e vejo, e sustento. Deus não existe. Eu preciso ir à transcendência, uma coisa lógica. Eu preciso chegar à transcendência. É diferente dos agnósticos. Agnósticos são humildes. Existe. Não, nós, com o nosso conhecimento, não conseguimos conceber a existência da transcendência e da divindade. Perfeito. Até as escrituras sagradas, de certa forma, endossam isso, dizendo que realmente o nosso conhecimento não alcança Deus, mas que Deus se revela a nós. É isso que as escrituras dizem, né? Então, o ateísmo, ele é uma religião. Sim, porque ele pressupõe a existência da transcendência. Há transcendência e eu afirmo que lá não existe Deus. Isso é uma crença, é um culto da transcendência, né? Então vejam como essa questão doutrinária, ideológica, ela é muito, ela é complexa e subjetiva. Então o ateu vai dizer assim, não, está,
Eu não quero saber de símbolos religiosos nas repartições públicas. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu não quero que o Estado subsidie edificações, vamos ver adiante, estátuas, enfim, que evoquem divindades. Ah, sim. Mas o que tu quer? Não, eu só quero. Então nega a existência de Deus. Ah, é isso que tu quer. Você quer o quê? Que o Estado negue Deus. Isso é religião. Percebe? É diferente do agnóstico. É diferente do cético. Ateísmo é religião, sim, senhores. Não existe, como diz, por que a religião é um fato da existência? Porque não existe na antropologia, na paleontologia, um ser humano sem religião. A história humana, em todos, a historiografia humana, qualquer fonte que seja, sempre vai haver isso aqui, o culto da transcendência, de alguma forma. De alguma forma. O que existe é a origem das religiões, o cristianismo, né, o islamismo, o judaísmo, né, as religiões africanas, né, as diversas religiões, né, candomblé, tá, iorubá e assim por diante, que são de matriz comum, né, as da Ásia e assim por diante. Isso é uma coisa. Agora, a religiosidade humana, não. Por isso que é imanente, é um fato da vida, não podemos negar. Primeira civilização que vai para essa tela agora, que nós temos um registro, foi o quê? Da Suméria. Então, imagem, claro que criada essa imagem, né? Não é da época. Ela ocorreu lá na Mesopotâmia, ali, Irã, Iraque, onde é hoje. Ela tinha escrita cuneiforme, sistematizada. Ela tinha organização política, era uma cidade-estado. Ela tinha, portanto, você tinha escrita, tinha uma linguagem, tinha uma legislação própria. Antes do Código de Hammurabi, bem antes do Código de Hammurabi. E agricultura irrigada, que é fundamental para a subsistência, né? A evolução. Uma das fases da evolução humana foi exatamente o estabelecimento da agricultura, né? E que permitiu o alimento, a vida sedentária e, portanto, o desenvolvimento das civilizações. Lá tinha o quê? Como proeminência, o culto à divindade. A divindade com templos de seu culto. Só para endossar o que nós estávamos dizendo aqui. Então, é um fato da existência e, portanto, ele está aí, independentemente do que a gente goste ou não goste, do Estado queira ou não queira. Certo? Vai para a sua tela agora uns gráficos do IBGE. Tem coisa mais atualizada que isso, porque aqui está até 2010, tem um censo, né, que correu lá em 2022, parece, né? Tem coisa mais atualizada, mas que vai seguir a mesma tendência. Aqui está desde 1872. O que aparece aqui? Parece o que todos sabem, que o povo brasileiro na quase totalidade, tem alguma religião, né? A principal é a católica, mas os evangélicos têm uma crescente aqui, etc. Então, aqui nós estamos tratando de questão, isso é muito importante. Ah, mas a minoria, não. Ok, a minoria ela tem direitos para não ser massacrada, espezinhada. Mas ela não tem direitos para arrostar a maioria. Que é uma das coisas que está se distorcendo no Brasil de hoje. A sua minoria, sim, isso é minoria. Ó, o Estado, a democracia existe pela maioria. Ela preserva os direitos fundamentais, mas não a imposição da minoria sobre a maioria. Então hoje uma moda é se travestir de minoria. Observe bem, minoria de tudo que é canto. Não. Ora, diabo, a sociedade ela deve ser regida pela sua grande maioria. Sim, senhores. Atender o maior número de pessoas. A coisa mais básica, elementar de uma concepção democrática, não é? É a maioria. É a grande maioria. É simples, né, pensar nisso aí. A grande maioria que tem que ser contemplada. E aí vamos ao conceito de secularização. Né? Está ali também, nosso havaiano, aqui, ó, nossa luz, o que ele diz lá? Vem do latim, secular, do Novo Testamento. Ó, da onde que vem isso? A secularização vem da própria
da própria Bíblia. Observa bem. É a diferença entre este mundo, o mundo que nós vivemos, tá? É isso que eu falei da transcendência, e o celeste, a transcendência. No campo jurídico, e é o que nós estamos tratando aqui agora, indicando uma passagem de um religioso ao estado secular ou da transição de propriedades e prerrogativas eclesiásticas a instituições laicas. Veja, lembra lá o poder terreno da igreja, a questão lá do imperador, né, da autocoroação de Napoleão. Aqui é muito claro isso. A igreja chegou a ter, a igreja católica, 2/3 das terras da Europa. Observa bem. 2/3. Veja, isso é muito o poder terreno da igreja. Então, aquilo que se refletia lá na coroação dos reis era uma mera consequência, né? Então, a secularização é a transição que da propriedade e prerrogativas. É isso que é a secularização. Tu transfere o poder. Transfere o poder para quem? Né? Para a sociedade secularizada, né? A sociedade fora da igreja. Fora da igreja. Fora da igreja. É isso que significa, fundamentalmente, secularização. A igreja deixa de submeter o Estado. Submeter o Estado. É isso que é a secularização. Vai para a sua tela agora a imagem das ordenações filipinas, livros 4 e 5, né? Especialmente o 5, que é o criminal, que vocês sabem melhor do que eu, nações filipinas, rei Filipe, que era da União Ibérica, Espanha e Portugal, editou a legislação que durou 230 anos no Brasil. É a legislação mais longeva que nós temos na história. 230 anos. Por que eu coloquei ela aqui? Porque ela resume bem na legislação penal essa dominação da igreja, que é indevida, né? A necessidade da secularização. Se vocês observarem, a legislação penal, ela desse período longuíssimo, 230 anos, ela se fica basicamente nos delitos de heresia, ou seja, contra a igreja, pena de morte, inclusive, né? Os diversos, e os delitos do quê? De lesa majestade contra o rei. É muito emblemático do período. Então, isso é muito emblemático do poder da igreja, né? Delitos de heresia podiam levar à morte. Vejam só, né? Então, há um poder de vida e de morte, efetivamente, exercido pela igreja. A Inquisição espanhola, que foi a mais horrenda de todas, né? Figuras históricas, lendárias da inteligência, né? Foram abortadas na ciência, pela igreja, porque iam contra os credos da igreja, né? O heliocentrismo, a Terra como centro do mundo, pensadores que tiveram ou que se retratar, ou alguns morreram em função das suas descobertas. Poder de vida e de morte, literalmente falando, da igreja. É isso a ideia que a gente sempre tem que pensar quando se fala em secularização. Tirar a igreja do poder do Estado. Estado é uma coisa, igreja é outra, né? E não tirar a igreja da sociedade. Isso é outro mundo. No Brasil também, o que nós tínhamos? Os registros civis no Brasil, nascimento, casamento, morte, tudo isso era a igreja que fazia. Essa é a verdade. Se não fosse seguidor da igreja católica, poderia ficar, inclusive, sem registro. Essa que aconteceu que nós tínhamos. Então, submissão do Estado à igreja. Vai para a sua tela agora um mapa do Brasil, enganado aí com a bandeira do Brasil, esperamos que não seja tido como ato antidemocrático, né? Mas que ele significa o que isso? Quando chegaram aqui os portugueses, como é que eles chamaram o Brasil? Ilha de Veracruz. Ilha, um continente. Como é que chamaram ali? Porque era o paradigma de conhecimento dental, né? E aí, sobre paradigma de conhecimento, tem que remeter lá, pesquisa aí na internet aí, rapidinho. Edgar Morin, pensador francês também, centenário, está aí nos brindando com a sua inteligência até hoje.
já fez mais de 100 anos, o conceito de paradigma em conhecimento. Vai ver que nós navegamos sob paradigma. Nós navegamos em barcos de paradigmas. Essa que é a verdade. Né? E agora vai para a sua tela, Guerra dos 30 anos. Tá? Guerra dos 30 anos. Uma arte ali, sabido, você sabe, que Estado, aquela tríade, né? Estado, o que é? Povo, território e autoridade. Muito bem. A Guerra dos 30 anos, 1618 e 1648, foi considerado que a origem dos Estados nacionais. Aí que os Estados começam a nascer. Os Estados, antes era um império, imperador, né? Poder pessoal, muitos ditos sob inspiração divina, e assim por diante. Então, só ali começa a nascer. Nasceram outros estados. E por isso a relação que eu fiz com o mapa do Brasil. Então, ante a religião, né, a religião é o quê? É o Brasil, é o Brasil, né, aquele continente. E o que é a ilha? A ilha é o Estado. Porque a ilha nasceu ontem. Né? A ilha de Veracruz. A ilha é pequenininha. Então, em termos de história, pensando, hoje, como as pessoas colocarem como se fossem duas coisas. Não. Uma coisa é discutir a divisão do Estado e da religião. Outra coisa é comparar religião com o Estado. Não há termo de comparação. Simplesmente porque a religiosidade, a religião, é imanente ao ser humano. Não existe ser humano sem religiosidade. Na história, nunca existiu. Existe a origem das religiões, respectivamente. Outra coisa. E o Estado nasceu ontem. Então, essa ideia de onde que vem, nós precisamos saber. Veja, a cultura ocidental, a cultura do Oriente, da Ásia, etc., como isso afeta. A gente diz assim, é muito comum, no islamismo, nos muçulmanos, não há Estado laico. Existem muitos países absolutamente diferentes, com uma hegemônica religião muçulmana, né? Mas de uma forma geral. Porque lá no Irã consta, é um Estado teocrático, porque lá na Constituição consta a autoridade religiosa na Constituição. Engraçado, né? Pois é. E o que é o rei da Inglaterra, o Charles? O que ele é? Ele não é chefe da igreja anglicana? Aí vão dizer, não, mas aqui assim, ó, lá a tradição é o Estado não se meter na igreja. Pois é, casuísmo, né? Israel. É possível pensar em judaísmo, judeu, povo judeu, Estado de Israel, sem religião? É impossível. É impossível. Quando você diz assim, e existem, evidentemente, olha, é um judeu ateu. Isso é uma contradição interna, uma condição interna, desculpa. Porque pelos séculos, pelos milênios, etc., como é que o povo judeu se identificou, a nação judia? Pela religião. Mas hoje existe o Estado de Israel. Hoje, foi ontem também que nasceu. Mercê de um gaúcho, né? Oswaldo Aranha, que presidiu a ONU e que habilmente lá ele orquestrou a criação do Estado de Israel. E o Estado da Palestina, que até hoje não foi cumprido. Com essa guerra que está aí, é bom lembrar sempre disso. Bom, veja, você pode ter lá um cidadão de Israel, hoje que tem um Estado de Israel, ok, ele pode ter ou não ter religião, mas o que importa, voltamos, é a maioria, é a densidade de um povo. Sim, há uma absoluta identificação e não é possível cindir, separar uma fusão entre o Estado e a religião de Israel. Não tem como. É um artificialismo você dizer assim, olha, o Estado de Israel é laico e tal e tal. Não. Mais do que o Estado de Israel, a nação, o povo de Israel, séculos, milênios, se identificou através da religião. Como é que tu vai dizer agora que o Estado não tem nada a ver com a religião? Veja, isso é tudo construção doutrinária. Né? Só para mostrar como essa questão é bem mais complexa do que alguns luminares no Brasil tentam parecer que é simples.
Não é um problema só do crucifixo na parede. É bem mais amplo do que isso. Vamos agora para a sua tela, o nosso presidente da Suprema Corte, Dr. Roberto Barroso, e ele diz lá, ministro Barroso faz intervenção, então, ele fazendo a intervenção da justiça na liberdade de culto. Diz ele lá, é preciso combater o uso abusivo da religião na política. Não tentem encontrar manifestações desse jaez de outros juízes, de outros, muito menos ministros de Suprema Corte do mundo civilizado, que vocês não vão encontrar, porque até eles não falam quase nada, que é o papel do juiz, né? Não falar. Então é coisa do Brasil. Mas isto é uma heresia, evidentemente. Isso é um juízo político e de intervenção na religião. O Estado, ele representa o Estado aqui, o Barroso, e ele quer se meter na religião. Observe, a título de dizer que o Estado tem que ser laico, eu estou querendo fazer o quê? Intervir no que a religião deve ou não fazer. Mas vamos deixar adiante aqui, vamos ver que isso aqui está explícito, inclusive, na Bíblia. Mas o ministro, vai para a sua tela agora, Gilmar Mendes, é mais objetivo. Ele chama de narcomilícia. Ele diz lá, existir uma narcomilícia evangélica no Rio de Janeiro. Ou seja, é uma fusão de traficante de droga, né? E os milicianos, que extorquem a população, que cobram, entre aspas, segurança para não assaltar a população, e assim por diante. É algo impressionante também, impressionante. Mas, como vemos no Brasil, a gente já não se impressiona com muita coisa, né? Mas agora vai para a sua tela, a maior líder global do século XX, sim, Angela Merkel, 16 anos, premier da Alemanha, né, uma figura mundial, efetivamente. E ela, sim, como política, pode falar de política e religião, obviamente. Ela tem competência de fala, autoridade de fala, ao contrário dos ministros do Supremo Tribunal Federal no Brasil. E ela diz lá, é verdade, a Europa não é um clube de cristãos, veja aquela questão aqui da minoria e da maioria. Mas o seguinte também é verdade, a Europa é um clube de valores fundamentais. Aqui se aplicam os direitos humanos e civis. Esses direitos humanos e civis baseiam-se substancialmente na ideia cristã do homem. Quem que construiu todos esses direitos fundamentais, essas declarações universais, etc., foi o Ocidente e os cristãos. Tá? Pontinho. Ah, gostou, não gostou? Ah, sou do... Ah, não. Esquece. Os outros invocam isso para exatamente atacarem, muitas vezes, a civilização ocidental, as nações ocidentais e os cristãos. Esse aqui é o que nós vivemos hoje. Né? Veja, o exemplo são os ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Né? Quem é que construiu isso? Quem é que construiu? Por que Angela diz isso? Angela diz isso por quê? Porque com os muçulmanos na Europa, eles começaram aquela história da minoria que eu disse. Impor a sua vontade. Não, quero andar de burca. Né? Não ter a exposição da identidade, sim. Não vai saber se a pessoa que está de burca, que está lá com a Sharia, com as regras de interpretação do Alcorão, e que algumas delas dizem a respeito da indumentária e outros instrumentos de vestimenta, que a pessoa não vai praticar um crime, um assalto, etc. Não significa que ele seja religioso, ele está usando aquilo ali para se disfarçar. É só um exemplo banal, ou para cometer terrorismo, como aconteceu na França, por exemplo. Né? Então, e na Alemanha também ocorreu isso. Então ela diz, não, só um pouquinho. Os direitos aqui foram nós que construímos. E o direito é cristão. Ele está acolhendo vocês que são de outros credos. Mas vocês não vêm aqui a título de usar a liberdade do Ocidente cristão, né, impor uma coisa que vocês jamais têm. Se for lá nas nações de vocês, não se tem essa liberdade. E vocês estão tendo isso. Né? Então, observem a distorção. Vai para a sua tela agora René Girard. Ele foi um filósofo francês, viveu também nos Estados Unidos, e na linha da Merkel. É um filósofo aqui, não é um pregador, não é um pastor que está dizendo isso. Isso é uma afirmação da filosofia. O Deus do cristianismo não é o Deus violento da religião arcaica, mas o Deus não violento que voluntariamente se torna uma vítima para nos libertar da nossa violência. Por que ele diz isso?
uma constatação histórica. A história das religiões, na história das religiões, os deuses são maus, de uma forma geral. Os deuses são maus, castigo e tal. Pode observar. A história do mundo é assim. Das religiões no mundo são assim. Exceção é o cristianismo. Jesus é amor. Isso é um fato, objetivo. E por isso que essa civilização cria essas declarações de direitos, etc. Observa, tá? É tudo do ocidente cristão. É isso. Goste ou não. Não é? Goste ou não. Vou pedir ali para o nosso glorioso Vinícius, ele colocar ali casos de Estado laico. Ele vai listar ali, não vamos gastar mais o precioso tempo, né, da sua atenção para todos eles, apenas para dar exemplos. Se chamar na internet ali, todo dia tem discussão, né, de Estado laico, secular, decisões judiciais de um lado ou outro. Só vou destacar dois aqui: o nosso Cristo Redentor do Rio de Janeiro, que foi construído lá de 26 a 31, ele tem 38 metros de altura. Na época se deu muita polêmica sobre isso. O Estado é laico, não pode ajudar a construir o Cristo Redentor, que ele é o nosso símbolo maior, né, hoje do Brasil, né, para observar isso. Pois agora aqui nós temos Encantado, né, com 43 metros, é mais alto, é o mais alto do mundo. Isso só para justificar o nosso hino, né, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Então aqui, 43 metros de altura. Tem aqui, Frei Bruno, aqui em Joaçara, próximo, aqui do Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem 37 metros de altura. E aí tem outros casos aqui listados, para não exaurir o tempo de vocês. Vou ficar no último aqui, no caso da França, que envolvia essa questão da indumentária também, que eu reportei anteriormente. Então temos lá a baia, que é um tipo de vestimenta, né, muçulmana, né, e tem a burca, que cobre toda a cabeça, né? E a Sharia é a lei islâmica, como é que se interpreta o Alcorão, né? Então ela tem para tudo ali, desde para alimentação, para vestimenta, etc. E o que aconteceu na França? A França dizia que os estabelecimentos de educação você tem que ser laicos, de educação francesa, tá? Laico significa isso. Então não vai ter lá a religião fulano, dá-se aula da religião fulano de tal, tá, ok. Mas obviamente que cada pessoa pode ter lá a sua identidade, cada aluno, cada professor, sua religião, trazer lá o símbolo religioso, sem problema nenhum, sempre foi assim. Só que aí com os muçulmanos começaram a querer usar a burca, né? Ou seja, obstruir a identidade. Aí tem um problema de segurança pública, né? Aí não pode. Daí qual é a solução brilhante que eles encontraram? Brilhante para ver que o distópico não é uma prerrogativa brasileira, é o Corão não todo. Eles simplesmente proibiram todo. O sujeito não pode lá, o cristão, não, só não pode levar um escapulário, uma cruz, né? Não pode, mas isso não atrapalha a identificação, não tem problema. Não, já que proibimos os muçulmanos, vamos proibir vocês também, né? Então é uma coisa esdrúxula, né? Mas que está acontecendo na França e, como disse, de uma forma geral, acontece no mundo. Nós vamos observa bem, que o Supremo Tribunal Federal, goste ou não é uma questão de ser crítico ao Supremo, é só observar a pauta, nos últimos anos, já faz um bom tempo, nós vamos ver que eles se concentram, embora o país, né, imergido, infelizmente, em questões gravíssimas, como é o crime organizado, por exemplo, regiões inteiras, não é o Rio de Janeiro, o Brasil está infestado de crime organizado. Eles de pautas, as chamadas pautas identitárias ou pautas fundamentalmente dessas minorias, que pautam o Supremo e o Brasil. Então está lá, aborto, observa lá, vai lá atrás para ver o quanto tempo o Supremo se debruça sobre isso. A chamada poligamia, eles não chamam de poligamia, eles chamam, como é que é? Três, a partir de 3, de 2, de 3, e aí entra o reconhecimento, por exemplo, da união estável, simultânea com mais de uma pessoa. Mas isso é poligamia, o nome disso, é poligamia, né? Tu dá outros nomes, mas é isso, tá? A maconha, desde a liberação da marcha da maconha, é pauta permanente do Supremo, tá? Intervenção da Justiça Eleitoral, da liberdade de culto, porque nós vamos ver um caso específico aqui, né? Vejam essa questão, o pretexto
da secularização, da violação da secularização no mundo político, isso é permanente. O André Mendonça, que foi nomeado para o STF, indicado pelo Bolsonaro, teve uma grande dificuldade de passar no Senado da República. Né? E uma das acusações que se fazia contra ele é que o Bolsonaro dizia que queria no Supremo terrivelmente evangélico. Se aí nos Estados Unidos, o presidente americano diz isso. Diz, não, eu vou colocar lá um conservador, vou colocar um assim, 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 e acabou. Ninguém discute lá o direito. É prerrogativa do presidente, cai o Senado aprovar ou não. E terminou o assunto. Pô, no Brasil, para atacar o André Mendonça, que é uma pessoa idônea, se fazia isso. Não, você está misturando Estado laico com o Estado. Né? Não é possível. Não é possível. Ora, por favor, né? Não tem nenhuma pertinência em relação a isso. Então, por que eu trago essas questões? Porque essas mesmas causas, secularização do Estado, ataque à Mendonça, aborto, maconha, poligamia, quando elas são defendidas por qualquer outro organismo, partido político, ONG, tem ONG de tudo que é tipo, qualquer outro organismo, tranquilamente, são recebidas, inclusive, com um tapete de honras, muitas vezes na Suprema Corte. Agora, quando as religiões atacam isso, evidentemente, que elas são contrárias, aí o senhor está, vocês não vão falar isso aí, porque isso é intervenção da religião do Estado. Ora, é óbvio que a religião, assim como qualquer entidade, pode e deve ter posicionamento sobre todas as questões e transmitir isso aos seus fiéis. Porque no Brasil isso está sendo cerceado. Né? O Estado não pode entrar dentro dos cultos e muito menos dos posicionamentos das religiões. Né? Então vejam como é que funciona essa uma disputa fundamentalmente de poder. Contra as religiões. E diz lá o nosso que vai para a sua tela, então São Tomás de Aquino, a verdade é a adequação entre a coisa e o intelecto. Ou seja, então eu sou a favor dessas coisas, aborto, poligamia, macumba, muito bem, a religião está me atrapalhando. Você tem muita força. Né? Se fizer uma pesquisa, quem é a favor da liberação da maconha no Brasil? Tem pesquisas nesse sentido já. Né? E aborto, vocês vão ver que a grande maioria é contra. Por isso que eles não querem plebiscito, como acontece em outros países adiantados. Os Estados Unidos fez plebiscito e liberou a maconha, cada estado, perfeito. Por que eles não fazem aqui? Porque sabem que vão perder. Então eles não querem plebiscito. Eles dizem, não, a religião está nos atrapalhando. Então o que nós vamos dizer? Vamos afastar a religião desse debate. Claro. Eles dizem, não, vocês não podem participar. Porque isso é uma violação à secularização do Estado. Então vocês não podem participar. A ONG lá do aborto pode. A ONG da maconha pode. O partido político que só defende isso aí também pode. Mas você não pode. Das religiões. Essa é a discussão que nós temos no Brasil. E aí vocês perguntam, onde é que está a lei disso? Onde está o princípio que rege isso? Para a gente ter uma clarividência, né? Para decidir o que é laico, ou seja, não há intervenção do Estado indevida, da religião indevida, e onde há intromissão da religião indevida, e onde há a intromissão do Estado. Está nas Escrituras Sagradas, está na Constituição também, veremos logo depois, mas já vem lá na Bíblia, já vem, está lá, vai para a sua tela, que você sabe mais do que eu. Daí, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Que é coisa mais simples e óbvia que isso? César, você sabe melhor que eu, é o imperador, é o Estado. César é o Estado. O que nós observamos hoje no Brasil, que eu referi lá e reporto aqui? Muito claro ali nas falas do presidente da Suprema Corte, o ministro Roberto Barroso, e do ministro Gilmar Mendes. Eles são César, eles são o poder do Estado. E o que eles querem? Eles querem o que é de Deus. Eles querem entrar na seara da religião. Dizer o que a religião deve fazer ou não deve fazer. Ou pior, como Gilmar Mendes está querendo enxovalhar a religião, desmoralizar a religião, atacar a religião. Qualquer país, Gilmar Mendes seria processado e seria destituído do cargo, não tenho dúvida nenhuma. Mas no Brasil seguimos assim, né? Vamos então, o que diz a Constituição?
Já vimos o que diz a Bíblia, vamos ver o que diz a Constituição. Diz o que diz a Constituição lá desde 1992, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Decreto 592 de 1992, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, também de 1992, são instrumentos de direitos humanos fundamentais e, portanto, alçam, sim, status constitucional. E eles simplesmente, eles interpretam o que já consta da Constituição brasileira de 88 e constava das constituições anteriores, diga-se, desde a primeira Constituição brasileira, que assegura lá a liberdade de religião, embora a religião católica no Império fosse a religião oficial. Mesmo assim, nós tínhamos lá a liberdade, mesmo assim. A Constituição de 1824. Olha só que definição precisa. Eles dizem aqui qual é o limite de César. Observa só. Qual é o limite de César? A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeito unicamente às limitações prescritas pela lei. Primeiro, tem que ter lei. Não é a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, coisa que eu vale. E muito menos portaria, ato próprio dos porteiros. E que sejam necessárias para proteger. Aí vem. Pode haver restrição? Pode. Necessário para haver. Segurança. Veja aquela questão lá de Paris, da França, que eu disse. A pessoa se disfarçar, muitas vezes com credo lá e tal, para cometer atentados. Né? A ordem, a saúde ou a moral públicas. Ou os direitos e liberdade das demais pessoas. Está aqui a intromissão política, como nós vamos ver? O discurso político? Não, está aqui. Nem pode estar. Porque aí tu vai estar entrando na igreja para dizer o que o padre, o que o pastor, a pastora, né, o líder religioso deve ou não dizer. Isso não pode entrar. Simplesmente não pode. Não pode. A lei é de Deus. César fica por lá de fora. Uma notícia aqui assustadora, mas infelizmente se tornou comum no Brasil. Na última eleição, a chamada TSE considera a campanha política dentro de igrejas como abuso do poder econômico e crime eleitoral. Uma força-tarefa, olha só, tem percorrido templos e igrejas de todas as religiões para fiscalizar, flagrar, coibir e multar o que já é chamado de abuso do poder religioso. Os fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, logo lá que é a sede mundial do crime organizado, estão atuando em missas e cultos sem os coletes de identificação, com o objetivo de juntar provas que incluem fotos e filmagens. Ora, isso aqui se disfarçar na igreja, isso aqui a ditadura militar fazia nas escolas, especialmente em universidades. Colocava lá agentes infiltrados, dedo duro lá, para ficar vigiando os outros alunos, que seriam, aspas, poderiam ser subversivos, e muitos deles depois desapareceram, para não dizer que foram assassinados. Faziam isso também, sim. A Igreja Católica sofreu na ditadura. As comunidades eclesiais de base, notadamente uma igreja progressista, que procurava lutar, Brasil nunca mais, pelos direitos das pessoas, também padeceu de espionagem de Estado. O Estado quer fazer isso. Não está, mas está fazendo. O Estado. César se metendo no que é de Deus. Eu tive na faculdade, lá no primeira para a segunda metade dos anos 80, de Direito, um colega, ele já tinha uma idade bem mais avançada que a média nossa da turma lá, ele tinha quase 50 anos, e ele era policial federal aposentado. E ele, no período da ditadura, ele fazia essa função. Ele vigiava, ele era infiltrado nas diversas faculdades, no caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para vigiar os demais estudantes. E a gente até, inicialmente, quando ele contava essa história, achava que ele estava brincando, que ele era um comediante. Mas não. Depois ele apresentou para nós. Ele tinha 5 cursos superiores. Todo o diploma que ele cursou. Nesse período todo, foi cursando. E era uma figura assim que dá para inspirar um filme, até
uma peça de teatro, né? Porque ele viciou aí na aula. E aí já tinha terminado, obviamente, o período de missão dele, de vigiar alunos nas universidades. E aí ele resolveu continuar estudando. Então está fazendo agora a faculdade de Direito, na PUC, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, observe a disfunção disso, o Estado fazer isso, o Estado brasileiro fazer isso. Porque o que César, aspas, quer fazer? Ele quer se intrometer na religião e ele quer se intrometer no voto do cidadão. Aí é que tá. Ele quer saber. Ele quer que vote nos deles. Essa que é a verdade. A pretexto de preservar a liberdade de voto do cidadão, ele quer se intrometer na liberdade de voto dele. E não pestaneja em se intrometer na religião. Vai para a sua tela, Ronald Reagan, uma frase ontológica aqui, que diz: governos existem para proteger as pessoas das outras pessoas. Veja que coisa fantástica que ele diz essa primeira frase, porque fecha exatamente o final lá desse cânone da liberdade religiosa, que diz lá, né, direitos e liberdades das demais pessoas que eu li antes. Veja, fecha perfeitamente. Então, o Estado existe para me proteger, para que outro não me agrida, ou para que eu não agrida o outro, as pessoas. E aí complementa, então, brilhantemente o Reagan. O governo passa do limite quando ele protege as pessoas delas mesmas. É o caso aqui. Veja as barbaridades que se cometem no mundo da justiça eleitoral, aqui o exemplo, a título do quê? De proteger as pessoas delas mesmas. Dizendo o seguinte: não, temos que te proteger porque tu é um imbecil. Porque senão lá o pastor vai te convencer a votar com uma pessoa que você não deve votar, não. Então que votar, o voto não é dele. Ele não é o soberano do poder, não é o que diz a Constituição. Ele que decide. Não, nós temos que te proteger. Temos que te proteger das tuas próprias escolhas, do teu próprio voto. Observe se toda essa parafernália não é assim. Uma gastança. O Brasil é o país que mais gasta dinheiro público no mundo numa eleição. Não tem no mundo livre. Não existe. Dinheiro público, e dinheiro público, como diz Margaret Thatcher, não existe. O que existe é dinheiro do contribuinte. Nos Estados Unidos, por exemplo, gasta bastante, mas é doação privada. Né? Dinheiro público não tem como no Brasil. E não pode fazer nada. O Estado é uma eleição policial. Vamos agora, então, nos despedindo. Como diz a nossa Constituição, aqui, ó, fiquemos todos sob a proteção de Deus, né? Que Ele nos auxilie a todos nós. Fiquemos também, ó, proteção de Olodumare, Deus da imanência, que nos proteja. Muito obrigado.